paz e bem. Nós estamos então aqui com este projeto, o projeto Gotas de Catequese. É o segundo programa que nós estamos gravando da série deste projeto. No primeiro programa nós falávamos sobre a fé católica, os três pilares, esse tripé que sustenta a fé católica, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, tudo aquilo que nos vem pela revelação transmitida por alguém, por meio do poder da oralidade da palavra, e o Sagrado Magistério, que são os ensinamentos deixados pelos bispos, pelos papas. E hoje, como eu já havia dito, nós iremos então falar sobre o documento 105, este documento que foi aprovado no dia 14 de abril de 2016 em Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na 54ª Assembleia Geral de Aparecida, em São Paulo. Então, dos dias 6 ao dia 15 de abril de 2016, houve uma assembleia em Aparecida, e nesta assembleia, este documento que já havia sido trabalhado com antecedência desde o ano de 2012, isso com a participação dos leigos, dos cristãos leigos, juntamente com os bispos. Este documento já tinha ido às comunidades, às dioceses, para ser visto, refeito alguns textos, revisto algumas condições, e em 2016, então, ele foi aprovado. E este documento, ele é uma riqueza enorme para todos nós cristãos, para todos nós que assumimos esse nosso batismo, que assumimos o amor apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo, por todos nós que queremos assumir cada vez mais a nossa missão de leigos, a nossa missão de leigos que estão e que assumem o seu batismo. Veja bem, ao tratarmos deste documento, nós temos aqui o tema deste documento. Então, cristãos leigos e leigas, na igreja e na sociedade. A palavra primeira que nos vem aqui é a palavra cristãos. Quer dizer que este documento, ele é feito para todos nós os cristãos. Ele é feito para todos os cristãos, independente que seja um cristão consagrado, que seja um cristão dentro de um ministério na igreja, né, um ministério específico, um serviço. Este documento é para todos nós, é para a Igreja do Brasil, para dizer do quanto que os cristãos leigos e leigas são necessários, o quanto que é urgente que assumamos a nossa posição dentro da igreja, do ser igreja, para assumirmos o nosso protagonismo de leigos e leigas, né? Nosso protagonismo dentro desta igreja que não é uma igreja simplesmente hierárquica, uma igreja templo, mas a igreja que somos todos nós, a igreja que é todo cristão, a igreja que é feita de pessoas e não de tijolos e não de cimento, mas a igreja viva, a igreja que é o povo de Deus. Veja, quando aqui nós temos esta chamada, este título forte, cristãos leigos e leigas, na igreja e na sociedade, nós vamos vendo que este cristão leigo, leiga, sou eu, é você que está me ouvindo, é a criança, é o idoso, é o jovem, a jovem, é o viúvo, a viúva, é o trabalhador rural, é o trabalhador das indústrias, do comércio,
Ou seja, somos todos nós que de alguma forma nos apaixonamos por Jesus Cristo, pelo projeto de Jesus Cristo. Somos todos nós que estamos a serviço dentro da igreja, mas somos todos nós que também não estamos servindo dentro da igreja. Ou seja, o livro, o documento 105, ele foi feito para todos os cristãos, independente se estão atuantes ou não dentro da igreja. Na verdade, ele é uma convocação para que todos nós, cristãos leigos e leigas, assumamos o nosso papel de sermos sal da terra e luz do mundo. Está em Mateus 5, versículo 13 e 14. Veja bem, olha aqui. Sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados a sermos sal da terra. Nós somos chamados a sermos luz do mundo, aonde quer que nós estejamos. E este documento tem este compromisso de vir abrir os nossos olhos, para que nós assumamos a nossa identidade de cristãos, leigos e leigas, como sal e luz aonde quer que estejamos. E uma palavra que é muito usada aqui neste documento é a palavra areópagos, que quer dizer o quê? O lugar, o local, onde nós devemos exercer a nossa função de ser sal e de ser luz. Ou seja, em todos os lugares em que nós estejamos. Não é o suficiente, não é o mais importante sermos sal e sermos luz dentro da igreja. Por exemplo, quando você está exercendo a função de pregador dentro da igreja, de músico, de catequista, de alguém que participa de uma pastoral, é importante que você exerça esse chamado, esta função, este ministério com amor, com testemunho de vida, que você o faça com amor, mas não é o suficiente fazê-lo só dentro da igreja, só dentre as quatro paredes, só entre meio àqueles que falam a mesma linguagem que você fala. Então esse documento chama a nossa atenção para que nós possamos extrapolar, ou seja, sermos cristãos em todos os momentos. Não é o suficiente ser cristão quando você está na igreja, arrumando a igreja, quando você está contribuindo, dando a sua contribuição ali para ajudar na celebração da missa, por exemplo, na oração de um terço. Não é o suficiente você estar contrito ali ou você viver uma fé ali dentro, e quando você sai do lado de fora, você é outra pessoa, somos outras pessoas, nós não podemos. Então este documento vem dizer para nós, olha, precisamos sermos coerentes. Afinal, se nós estamos vendo, presenciando uma grande corrupção dentro do nosso país, nós temos que ver que esta corrupção, ela é fruto dos cristãos leigos e leigas. Sim, porque a maioria que está fora e que comete corrupção, a maioria das pessoas que estão aí vivendo este momento, onde nós vimos essa tendência, essa erva daninha da corrupção nascendo e aflorando, é porque nós não estamos vivendo o nosso papel verdadeiro de leigos e leigas enquanto sal e luz do mundo. Então aqui está este documento que agora nós começamos a estudar. O primeiro capítulo deste documento, e na verdade ele vai ser dividido em 3 partes, sendo o primeiro capítulo, o cristão leigo, sujeito na igreja e no mundo, esperanças e angústias. O segundo capítulo, sujeito eclesial, discípulos missionários e cidadãos do mundo. E o terceiro capítulo, a ação transformadora na igreja e no mundo.
Tudo isso pelo método ver, julgar e agir. Este método que já é trabalhado dentro da igreja e conhecido por muitos de nós. Hoje nós vamos ficando por aqui. Lembrando então que este tema do laicato é um tema, uma temática já discutida dentro da igreja e que veio ser coroada então no dia 14 de abril de 2016, quando este texto foi aprovado na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida, na 54ª Assembleia Geral. Voltaremos no próximo programa, dando continuidade a este tema: cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade. Porque não basta vivermos o nosso cristianismo, a nossa fé, não basta sermos cristãos dentro da igreja, é preciso sê-lo fora da igreja, nos diversos areópagos. Nós não podemos vestirmos máscaras e usá-la em um determinado momento e no outro sermos pessoas diferentes. Ser sal e ser luz. Essa é a nossa missão. Até o próximo programa.